Boa tarde a todos. Estamos iniciando a nossa formação de professores. Esperamos que aproveitem os conhecimentos que irão adquirir hoje. Essa formação está sendo feita pelas acadêmicas pedagogas Lucicléia Calamar e Thaís Daniele Camargo. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos iniciar a nossa formação, que hoje vai falar sobre os alunos com baixa visão. Uma pessoa que possui baixa visão é considerada aquela que apresenta limitações e alterações na capacidade funcional da visão. Ou seja, é um indivíduo que possui dificuldades em enxergar, mas que não é totalmente cego. A baixa visão não pode ser corrigida por óculos convencionais, lentes de contato, medicação ou cirurgia. Vamos entender um pouco sobre a baixa visão. A baixa visão, ela está no meio termo, entre as pessoas que enxergam e as que não enxergam. Muitas vezes essas pessoas elas são mal compreendidas por falta de informação. Quando elas pedem ajuda, muitos acham que elas não precisam, pois muitas delas não usam bengalas. O que precisamos entender é como é a visão destas pessoas. Aqui nós temos dois tipos de visão, a periférica e a central. Na primeira imagem, que é a visão periférica, a pessoa tem à sua frente uma dificuldade para enxergar, como se tivesse algo atrapalhando o seu olho. Então ela consegue enxergar somente pelas laterais. Na segunda imagem, ela já tem uma visão central, ou seja, ela consegue enxergar somente pelo meio e ela tem as laterais da sua visão afetada. Outro modo de visão que vamos apresentar é a visão distorcida. A pessoa que possui a visão distorcida possui uma grande dificuldade de enxergar, pois, como vemos nas imagens abaixo, é uma vista embaçada e com aspecto borrado, onde não é possível enxergar com clareza. É visão com pouca luz. Então, muitas vezes as pessoas com baixa visão, elas têm dificuldade para enxergar em ambientes com pouca luminosidade. Muitas vezes elas enxergam bem durante o dia, mas não enxergam durante a noite. Existem duas causas da baixa visão, que é a congênita e a causa adquirida. A causa congênita, ela já ocorre durante o nascimento. É uma causa hereditária, que passa de família para família. E a causa adquirida pode acontecer durante toda a vida de um indivíduo, seja em acidentes, com doenças, a partir da idade. E independente da causa que leva uma pessoa a ter baixa visão, existem 4 classificações da doença, que é a leve, moderada, severa ou profunda. A seguir, iremos ver alguns sintomas da baixa visão. Sintomas e sinais mais comuns de alterações visuais. Então, alguns sintomas que devemos prestar atenção são tontura, náuseas e dor de cabeça, sensibilidade excessiva à luz, chamada de fotofobia, e visão embaçada. Algumas condutas do aluno que devemos prestar atenção na sala de aula. Aperte e esfrega os olhos, irritação, faz careta, queixas, olhos avermelhados e lacrimejantes, pisca excessivamente, tem dificuldade para seguir o olhar em um objeto, tem cautela excessiva ao andar, tropeço e quedas frequentes, desatenção e falta de interesse, inquietação e irritabilidade, dificuldade para leitura e escrita, aproximação excessiva do objeto que está sendo visto, fadiga ao esforço visual. Então, todas essas condutas dos alunos, nós como educadores devemos ficar sempre alerta.
porque essas condutas elas podem indicar que o seu aluno pode ter baixa visão. Então, é sempre bom estar acompanhando o aluno e vendo se ele possui algumas desses sintomas ou condutas em sala de aula. Algumas consequências da baixa visão. Acuidade visual para perto, para longe. Acuidade se refere à clareza da visão. Fotofobia, reações à luz. Anomalia na visão das cores, chamado daltonismo. Nistagmus, problema de fixação de olhar. A pessoa com baixa visão pode captar a presença do objeto, mas não consegue identificar com precisão o que é o mesmo. Os recursos para diminuir os efeitos da baixa visão. Então, temos os auxiliares ópticos, que são as lupas, os binóculos e os telescópios. Eles são utilizados para aproximar tanto do caderno quanto do quadro, para o aluno ter uma melhor visão. E os eletrônicos, que geralmente são computadores que possuem configurações de fonte e cor em contraste, onde a pessoa pode vir ali e configurar da maneira em que ela enxergue melhor. Esses recursos nem sempre estão disponíveis em todas as escolas, mas uma vez que se tem um aluno com baixa visão em sala de aula, eles podem ser solicitados. Para auxiliar o aluno que possui baixa visão em sala de aula, é possível fazer algumas adaptações, como ampliação do material, impresso e linhas do caderno, aumentar o tamanho da letra, utilizar uma cor de letra mais marcante, como o negrito, iluminação do ambiente, onde seja um ambiente bem iluminado, e a distância do quadro, onde quanto mais perto, melhor o aluno irá enxergar. Aqui nós trouxemos sugestões de atividades para trabalhar em sala de aula com alunos com baixa visão. Sabemos que os materiais devem ser adaptados, então trouxemos materiais aqui em relevo, ou seja, eles possuem uma textura diferenciada, onde a pessoa consegue identificar com melhor precisão. Na primeira imagem, nós temos um jogo da memória confeccionado com diferentes materiais. E na segunda imagem, nós temos um jogo das formas geométricas, também confeccionado com EVA, com glitter, que possui uma textura diferenciada para melhor identificação. Essa é outra dica de materiais confeccionados em relevo. Através dessa atividade e utilizando o tato, a criança irá manusear as peças em formato das formas geométricas e encaixar em seu devido lugar. Aqui nós temos mais uma atividade em alto relevo que pode ser realizada com os alunos com baixa visão. Ela foi feita em uma tampinha de garrafa PET, sendo que foi escrita a letra e passada cola quente no traço da letra. Assim, o aluno ele poderá tocar com os dedos e reconhecer a letra, que estará em relevo. Outra forma de auxiliar os alunos que possuem baixa visão é utilizar materiais impressos com fontes em negrito, que sejam um tamanho grande e que se destacam durante o manuseio. O tiposcópio também é um recurso que podemos estar utilizando na sala de aula para ajudar os alunos com baixa visão. Ele funciona como um guia para leitura e pode ser confeccionado com cartolina. Ele possui algumas aberturas na altura das linhas que se encaixam no caderno ou no livro e facilitam a leitura. Esse material é simples e pode ser confeccionado na própria escola. Dicas para trabalhar na sala de aula. Promover uma aula mais dinâmica, que intercale cópia, leitura, ditado, atividades individuais e em grupo, reduzindo assim a fadiga visual. Ler as atividades para o aluno, explicando-as, facilita a compreensão. Planejar aulas com mais recursos sonoros, como músicas, leituras de histórias.
estimular o aprendizado. Bom, depois de todas essas dicas e sugestões, vocês devem estar se perguntando, mas qual é o melhor recurso para os alunos com baixa visão? Isso pode variar muito. É preciso verificar a capacidade visual do aluno para poder fazer as adaptações necessárias, já que isso pode variar muito, porque a visão pode ser diferente de aluno para aluno, já que nós vimos ali no início que existem diferentes formas de uma pessoa com baixa visão enxergar. Converse com o aluno. Essa é a melhor maneira de saber como ele enxerga e poder adaptar melhor as coisas para ele. Tenha um olhar compreensivo, respeito e valorize o potencial do aluno. Utilize também sempre de materiais concretos para suas aulas, como por exemplo na disciplina de matemática para trabalhar quantidades. Utilize tampinhas de garrafa PETs, bolinhas, entre outros materiais. A utilização de lupas e o alfabeto ampliado também auxilia muito para o aluno com baixa visão. Em caso de dúvidas de como trabalhar com um aluno com baixa visão, sempre procure a equipe pedagógica, que poderá estar lhe auxiliando melhor. Terminamos aqui esta formação de professores. Agradecemos muito a participação de todos. E essas foram as referências que utilizamos para ministrar a formação de professores de hoje. Muito obrigada pela participação e até a próxima!